A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma reflexão bem inusitada. Hoje uma das galinhas aqui da minha irmã morreu, né? E, cara, é tão triste. Porque é uma vida. Cara, é muito triste. Porque fez um ano já que eu tô aqui, tipo, é um ano vendo a galinha todo dia e brincando, zoando com ela, sabe? Porque ela era muito curiosa. Tipo, você ia comer, ela tava, tipo, olhando e você ia pra qualquer lugar e ela ia atrás de você. E hoje de manhã meu cunhado falou, né, que ela tava morrendo e tal, e tipo, me deu uma aperto no coração, sabe? Eu falei assim, qual delas, né? E eram 6 galinhas, né? E um galo. E aí ele falou, né? Aí daqui a pouco a minha irmã aparece e falou assim, minha galinha, porque ela era que seguia todo mundo, sabe? E aí a gente foi lá ver ela tava tipo no canto dela, mó triste. E aí a minha irmã fazendo um carinho na galinha, né? Ela, tipo... E muito triste, velho. E aí eu comecei a pensar, né? Tipo, Deus, verdadeiramente a gente não tá preparado pra perder nada. Tipo, se referindo a coisas materiais, a gente é egoísta, a gente quer tudo pra ontem. E só que com seres vivos a gente não tá preparado mesmo, porque não importa se é um gato, cachorro, papagaio. Cara, a gente sente, porque é uma alma que não vai estar mais aqui, eu não sei, a gente não vai ver mais. Quando um ente querido parte, tipo, alguém da família, um amigo, ou até tipo o vizinho da amiga, da prima de sei lá quem. É estranho, né? E quando morre um monte de gente junto, né? No caso dessas catástrofes que tem todo ano, sabe? Onde muita gente morre ao mesmo tempo e é o país inteiro triste, mensagens, sabe? Mas a gente não aprende. Quantas vezes você já leu em algum lugar escrito a vida é um sopro? Não passe um dia sem dizer que você ama, sabe? Perdoe mais. Essas frases bonitas, sabe? Valorize enquanto os seus pais estão perto. E são frases de verdadeiras, que têm um significado verdadeiro, mas que a gente só vive próximo no momento da perca, né? Quando a minha mãe partiu no final de 2018, cara, eu tava muito suave, muito tranquila, assim, sabe? Porque foram anos de qualidade do lado dela, entendeu? Então eu não tive aquele pensamento de eu poderia ter feito mais, deveria ter passado mais tempo do lado dela. Não, gente, o que eu pude fazer eu fiz. Só que são raros pessoas que pensam assim, sabe? Tipo assim, que têm a consciência disso. Mas esse foi um caso da minha mãe, entendeu? Hoje eu sei que eu preciso ter tempo de qualidade com meu pai, que graças a Deus tá bem, sabe? Então eu não tô perto dele, porque eu tô aqui e ele tá no Brasil, né? Mas assim, quando a gente conversa por telefone, a gente ri junto, a gente conversa, sabe? Coisas que quando eu tava aí no Brasil, era raro, porque eu chegava do trabalho muito tarde, jantava e ia dormir. De manhã eu ia trabalhar, final de semana, tipo, eu ia pra igreja, ou quando eu tava em casa, eu passava, tipo, o tempo todo no meu quarto. E no domingo, antes de ir pra igreja, quando o culto era tarde, antes de ir pra igreja, eu assistia TV na sala com ele, mas a gente ficava perto, mas a gente não conversava. E hoje não, quando a gente conversa, tipo, por telefone, dia sim, dia não, ele me liga, ou eu ligo pra ele se ele não me liga, sabe? E aí a gente conversa, a gente ri, sabe? A gente não passa uma ligação sem ele falar assim, olha, pai te ama. E eu falo, eu também te amo, sabe? De oportunidades que eu não quero perder. Antes de vir pra cá, eu já tinha... como eu posso falar? Eu já tinha colocado no meu coração, sabe? Tipo, falar
pros meus irmãos que eu amo eles, sabe? E, gente, chega a ser engraçado, né? Porque eu tô falando isso por causa da morte de uma galinha. Mas que tinha um valor, sabe? Pra gente, sabe? Ela era muito divertida. Mas, como eu falei, a gente não tá preparado pra perder. Quando eu tava aí, tipo, meu irmão eu morava em São Paulo e meu irmão mora em Minas, né? Então, tipo, sempre quando eu conversava com ele, tipo, eu terminava falando que eu amo ele. Não vou falar amava, porque eu continuo amando, né? E pra minha irmã também. Coisas que hoje eu moro com ela, perto dela, e eu falo pra ela todos os dias. Porque eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que eu durma e não acorde. Se o senhor quiser me levar, estou pronta. Mas pode ser que ela não acorde. Então, não são frases de efeito. Deveria ser ações que têm efeito. Não postar frases bonitas, mas viver, sabe? Dar o exemplo. Porque não adianta nada eu falar abraça seus pais e eu não falo com o meu. A gente precisa dar valor ao que é mais importante. E o que é mais importante não é somente saber que a vida é curta, mas saber que existe uma eternidade. Uma eternidade que para nós, seres humanos, racionais, a maioria das vezes, existe uma eternidade dividida em uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. É possível viver uma vida até de qualidade sem Deus aqui na Terra. Não é heresia, mas quantas pessoas eu conheço que não servem a Deus, que não têm um relacionamento com Deus, que acham que tem um relacionamento com Deus, mas não tem um relacionamento com Deus, e tem uma vida maravilhosa, sabe? Tipo assim, nossa, como uma pessoa é próspera, nossa, família abençoada, mas são princípios, é matemática, gente. Você estuda, sabe, você se prepara, você vai ter oportunidades de ter uma carreira, de ter um salário bom, sabe? Você souber escolher a pessoa que vai passar o resto da vida com você, a probabilidade de você ter uma família abençoada é muito grande. Não precisa ser amigo de Deus para isso. Quantas pessoas que descaradamente servem a Satanás e têm a vida aparentemente maravilhosa. Mas por que eu falo aparentemente? Porque, mais uma vez, existe a eternidade. Existe uma eternidade sem Deus, onde muitos estão vivendo, e uma eternidade com Deus. A vantagem de se iniciar agora uma eternidade com Deus é que a gente sabe que ao fechar dos olhos iremos abri-los e veremos a face do nosso Senhor. A Bíblia fala que primeiro serão despertados os que dormem no Senhor, os que morreram tendo um relacionamento com Deus, os que aceitaram ser filhos de Deus antes de morrer. Isso pode ser feito até segundos antes da sua morte, né? Anos atrás, a minha tia, ela sofria de um câncer, não servia a Deus, não tinha nada de relacionamento com Deus. E ela aceitou Jesus no leito de morte. E foi uma das cenas mais impactantes para minha vida. Porque até então eu nunca tinha visto ninguém aceitar Jesus tão perto da morte. E eu lembro que eu estava lá, eu já conhecia a palavra de Deus, eu já sabia dos riscos, sabe? Tipo assim, do resultado de uma vida eterna sem Deus. E eu não sabia o que falar, e aí eu falei, Deus, misericórdia, né? E foram lá uns irmãos e foram palavras que eu nunca vou esquecer na minha vida. Que os irmãos falaram, Dona Maria, a senhora acredita em Jesus? E ela fez que sim, assim como todos nós acreditamos em Jesus. Amém? Amém. Amém. E ela falou assim, Dona Maria, a senhora acredita que Jesus pode te curar agora? E a minha tia fez com a cabeça que sim. E a irmã falou assim, Dona Maria, mas a senhora acredita que se Jesus não te curar agora, Ele pode te dar uma vida nova? E minha tia fez que sim. E eu olhando assim, tipo, fixamente pra ela, sabe? E a irmã falou assim, Dona Maria, me confirmando isso, a senhora acredita que se hoje, se a senhora fechar os olhos, você pode acordar tendo uma vida nova, livre de doença, de tristeza, de choro?
Porque Jesus pode proporcionar isso para a senhora acredita nisso, Dona Maria? E ela fez que sim. E aí a irmã falou assim, então a senhora aceita esse Jesus, Dona Maria, que pode te dar uma vida nova, independente se ele vai te trazer a cura agora ou não? A senhora aceita esse Jesus? E a minha tia fez que sim. E eu fiquei, uau. E oramos pela minha tia. Ela fez Gente, fez algo que não vai sair da minha memória nunca. Porque o Senhor Jesus dá a oportunidade de aceitarmos essa salvação até no leito de morte. Mas qual que é a diferença? O que eu quero lembrar para mim mesma? Que todos os dias temos a oportunidade de ter uma vida com Jesus. A Bíblia fala que quando aceitamos Jesus, passamos da morte para a vida. Então, até eu ter esse conhecimento de parar e falar, não, eu quero esse Jesus. Eu não tenho vida, não há vida sem Jesus. Não há vida sem Jesus. Há eternidade sem Jesus, mas não há uma vida sem Jesus. Jesus nos oferece a vida eterna. A palavra de Deus fala assim, que o salário do pecado é a morte. Então, se vivemos no pecado, se vivemos uma vida onde não interessa se Jesus está vendo ou não, sou dona de mim, eu estou vivendo como se fosse um zumbi, sabe? Morto-vivo. Porque a gente não tem uma vida em Cristo. E aí, repito, tem pessoas que aparentemente têm uma vida maravilhosa, mas falta algo. Porque somos seres eternos, fomos criados para a eternidade. O Senhor nos fez para sermos dele, mas não obriga nenhum a servir a ele. Em João fala que ele veio para os que eram dele, mas os que eram dele não o receberam. Mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Temos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, filhos por adoção. O Senhor quer nos adotar, quer nos tratar como filhos. A palavra de Deus ainda fala, se um homem normal pedindo o filho um pedaço de pão, se tiver errado, leia a Bíblia, mas é algo assim. Se o filho te pedir um pedaço de pão, ele não vai dar um pedaço de pedra. Muito mais o nosso Pai que está no céu não vai nos negar nada. O que Deus não pode fazer, Ele pode fazer tudo. E Ele nos oferece uma paternidade. Quanto de nós não tivemos um relacionamento saudável com nossos pais? Muitos não conheceram seus pais. Muitos tiveram uma infância dolorosa. Mas Deus nos proporciona hoje a oportunidade de sermos íntimos dEle. E reconhecer que Ele é o melhor pai do mundo. Eu falo por experiência própria. O Senhor tem trabalhado na minha vida de uma forma tão maravilhosa, que me faz lembrar e ser grata, mesmo até quando eu estou triste por causa da morte de uma galinha. E eu peço a Deus sensibilidade para ouvir a voz dEle. E se muitos que eu conheço ainda não servem a Deus, muitos não é porque não querem a Deus, mas porque estão presos em suas próprias vontades. Hoje somos eu sou livre para dizer se quero ou não servir a Deus. Eu sou livre para dizer o que eu quero ou não fazer. Mas muitos querem a Deus e não conseguem se aproximar de Deus. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas estão presos em tantas coisas que afastam eles da presença de Deus. E que, se esse for o caso de quem me ouve, peça ajuda. Independente se você já teve uma vida com Deus ou não, nunca ouviu falar de Deus. Peça ajuda a alguém que você acredita que tenha um relacionamento com Deus. Porque a oração faz toda a diferença. Mas a vontade de estar perto do Pai faz toda a diferença. Porque eu posso passar 1 hora falando de Deus para você. Se você não quiser ouvir, eu vou estar falando para as paredes. Mas a intenção do seu coração, se for de verdade conhecer a Deus, Deus ajuda. Deus coloca pessoas na sua vida para falar do amor dele. E mais uma vez, a gente não está preparado para perder ninguém. Então, antes de eu falar abrace mais, beije mais,
perdoe mais. Se aproxime do dono da vida. Se aproxime de Deus, porque pode ser que o amanhã não exista, sabe? Tem um corinho da harpa que fala assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque, mais uma vez, há uma eternidade para se passar ao lado de Jesus. O amanhã vai ser com ele, independente se aqui na terra ou na glória, né? Mas enfim, mais tarde vamos enterrar a galinha, porque não tem mais nada que se possa fazer depois da morte. Em Hebreus fala que junto da morte vem o juízo. Então o que a gente tiver que fazer, que a gente faça enquanto está vivo. Depois não adianta pedir para ninguém fazer nada. Fiquem na paz. É um pensamento. Deus abençoe.